Gente, olha só, são 11 horas e 3 minutos. Itamaraty vai levar ao Brasil 7 palestinos da faixa de Gaza que pediram, inclusive, refúgio. Eles já tiveram o processo de imigração aberto e, por isso, estão junto com um grupo de brasileiros que está tentando deixar o território. Outros 3 palestinos que são parentes de brasileiros também abriram pedidos de imigração para o Brasil. Foi o que, inclusive, disse o próprio embaixador na Palestina, o Alessandro Candeias. O número total de pessoas que a embaixada está tentando retirar da faixa de Gaza, gente, agora está em 32 pessoas, sendo 17 crianças, 9 mulheres e 6 homens. Eu vou partir para uma próxima entrevista aqui com a gente, porque ele está de volta, o Alexandre Ostrowiec, que é formado em Política Externa e Economia do Oriente Médio pela Universidade de Jerusalém, vai bater um papo com a gente aqui, buscando entender mais esse dia, né, Ale, de conflito e principalmente, a gente discutiu muito hoje isso, eu quero a tua opinião. Essa guerra de narrativas que está presente na mídia internacional aqui no Brasil, como é que você está vendo isso? Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Exatamente, Paulo. Sempre que tem uma guerra, existe também uma guerra ideológica, uma guerra de propaganda por trás. Aqui você tem claramente, de um lado, a Israel trazendo os fatos e trazendo tudo o que aconteceu desde o 7 de outubro, sofrendo esse atentado terrorista aí sem precedentes. E, claro, existe a narrativa também que acaba fazendo aquela passada de pano para o Hamas, apoiada por certos países autoritários, já existe um eixo de países autoritários no mundo, e do outro lado um eixo de democracias. Então, de um lado, as democracias, de modo geral, estão alinhadas com Israel, e diferentes países com diferentes graus de autoritarismo estão alinhados com a causa palestina em geral, que todos nós estamos, eu também sou um defensor da causa palestina, mas nesse caso, com uma operação passação de pano para o Hamas, comprando narrativas do Hamas sem verificação, trazendo aquele, o que eles fizeram foi errado, mas, e aí começa um monte de porcaria. Realmente tem isso muito difundido aí na mídia. Sim, Ale, o Nelson Kobayashi tem uma pergunta para fazer para você. Fala, Ale, bom falar contigo de novo. Ale, a minha pergunta é sobre a economia. Você que é um economista, eu quero saber quais são os impactos até este momento e a perspectiva para o cenário da economia mundial e, em especial, se isso impacta ou não a relação nossa aqui com o Brasil também. Bom dia, Nelson. Olha, para a economia israelense, claro, e nem se fala a economia palestina, essa guerra é catastrófica. Israel é um país que não tem um exército profissional, como, por exemplo, os Estados Unidos, no sentido de que são voluntários, que vão lá e fazem carreira. São os cidadãos do país mobilizados, saindo dos seus trabalhos para ficar lá de prontidão, esperando os mísseis do Hezbollah cair, os mísseis do Hamas, alguma operação em Gaza. Então, são mais de 300 mil reservistas, isso é boa parte da força de trabalho do país. O turismo parou do dia para a noite, então vai ter um impacto fortíssimo. Houve uma desvalorização já da moeda israelense. E no caso da Palestina, nem se fala. Na Cisjordânia, a situação está mais calma, esperamos que continue assim, mas na faixa de Gaza é uma devastação, até porque boa parte da economia vinha de algumas dezenas, 30, 40 mil palestinos que atravessavam diariamente a fronteira para trabalhar em Israel. Em Israel, eles recebiam salários 8, 9 vezes maiores do que recebem na faixa de Gaza. Então, essa renda era muito importante. Então, é uma catástrofe. Agora, olhando para a economia global... Opa. Não, eu só queria trazer uma informação aqui para você, antes de você entrar nesse outro assunto. A gente está recebendo aqui vários brasileiros que estão lá em Israel, batendo um papo, conversando, depoimentos, histórias diferentes, e tem uma que nos chamou bastante atenção agora, que é a Giovana Ziegler. A Giovana, mandar um forte abraço para a Giovana, ela com certeza nesse momento não está conseguindo mais contato com a gente, mas ela acabou de mandar mensagens para a gente, cancelando a participação dela agora no Morning Show, e mandou a seguinte mensagem, dizendo: eu não vou conseguir entrar, estão bombardeando tudo aqui. 7 bombas acabaram de cair muito próximo de onde eu estou. O barulho é muito alto, ensurdecedor. Foi todo mundo para o abrigo. Ou seja, aqui a gente está tentando transmitir para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan, o sofrimento das pessoas que estão lá. Porque nós aqui, como a gente já pontuou algumas vezes, a gente está no ar-condicionado, tentando fazer relatos aqui e ali, a gente não está vivendo o negócio. Agora, essas pessoas, elas precisam mesmo de um microfone para falarem o que está acontecendo, e é muito triste isso que a gente acaba de receber aqui no celular, essas mensagens, e mandar um forte abraço, uma energia extremamente positiva
positiva para a Giovana. Ela não está nos assistindo, obviamente, agora, mas eu não tenho a menor dúvida que uma hora ela vai poder ver esse vídeo. E, enfim, um abraço de todo o time do Morning Show. A Giovana ia entrar daqui a pouquinho aqui com a gente, mas infelizmente ela teve que sair correndo e se abrigar por conta de bombas que estão caindo ali na região onde ela está. Pode continuar, Lê. Sim, é impressionante, Paulo, que aparentemente tudo falta em Gaza, né? Comida não tem, água não tem, não deixam entrar ajuda humanitária, etc. Mas o que não falta em Gaza é bomba e míssil. É impressionante como esse grupo terrorista que dominou a faixa de Gaza nos últimos 17 anos direcionou e desviou tudo e qualquer recurso que pudesse colocar as mãos deles para simplesmente transformar Gaza numa base militar. Gaza poderia estar sendo construído agora uma nova Singapura do Oriente Médio. Lembrando que Israel se retirou de Gaza, deixou totalmente a cargo dos palestinos, colocou lá ajuda de várias organizações do mundo, comércio com Israel, muita coisa boa poderia ter acontecido em Gaza se tivesse optado por esse caminho e não o caminho do terror. E voltando para a economia mais ampla, por enquanto a guerra for localizada entre Israel e Hamas, não se espera grandes impactos, especialmente no preço do petróleo. Lembrando que Israel não tem petróleo, tem um pouco de gás natural que foi descoberto no mar, mas não é um país que tem petróleo, e está a centenas de quilômetros aí dos postos de petróleo mais próximos. Então, não tendo um envolvimento maior de Irã, por exemplo, ou Arábia Saudita, ou os países produtores de petróleo, a princípio não se vê um grande choque econômico, a menos conflito.